Então, a aula de hoje é... Boa noite, Gabriela. Tudo bem com você? Tudo sim, professora Cristina. Também, obrigada. É um pouco mais animada, porque hoje eu saí de casa, peguei a estrada. Olha só, Voltando a viver um pouquinho, né? A aula de hoje é para nós agora, né? Só projetos. Nosso papo agora é projetos. E então eu vou apresentar uma última parte, vou recapitular alguma coisa, vou compartilhar uma tela com vocês e vou recapitular um pouco da aula passada. Parece para vocês? Um slide do PowerPoint? Está aparecendo sim, professora. Ah, tá. Então, eu vou voltar um pouquinho só para recapitular onde começou esse conteúdo. Aqui. Aqui nós começamos a falar dos tipos de estudos da epidemiologia. E eu falei para vocês que nós estudaríamos só os observacionais, que são, então, os descritivos, aqueles que só se observa e descreve, os analíticos, que são aqueles que se aplica um questionário, ou se coleta dados e analisa os dados, ou faz uma entrevista, ou faz uma observação participativa, então, algo que tem alguma intervenção do pesquisador, mas não no sentido de modificar os resultados, mas no sentido de analisar os resultados, não só descrever. No primeiro só se descreve, no segundo se analisa. Os demais, que são esses estudos experimentais, por exemplo, ensaio clínico randomizado, são ensaios clínicos geralmente feitos por médicos que estudam epidemiologia. A epidemiologia ela é uma área de biólogos, de enfermeiros, de médicos, de dentistas, de outros profissionais de saúde também. Geralmente, quem mais estuda são os enfermeiros, que a graduação em enfermagem tem uma parte dela que é dedicada ao estudo da epidemiologia. É a graduação onde mais se estuda epidemiologia é na enfermagem. Mas a medicina também tem essa disciplina, e a biologia, alguns cursos têm. Não é muito comum. Então, esse ensaio clínico geralmente é feito por médicos, e são ensaios que podem ser feitos no laboratório, podem não, eles são feitos no laboratório, com, por exemplo, princípios ativos de alguma planta, com algum medicamento, testado em laboratório, em placas de Petri, em tubos de ensaio, enfim. Ensaio de campo, geralmente são as fases seguintes dessas primeiras pesquisas, só para dar uma ideia do que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, testou uma vacina em laboratório, a fase seguinte do estudo é testar em seres, primeiro em animais, depois em seres humanos. Então, tudo isso é ensaio de campo. Ensaio comunitário, quando envolve, então, grupos de pessoas que fazem parte da pesquisa. Geralmente são dois grupos. Um grupo que, por exemplo, no teste de vacina, né, um grupo que toma placebo, que é uma outra substância que não é a vacina, e um grupo que toma vacina, para comparar os resultados dos dois grupos. Bom, aí eu comecei a falar dos estudos observacionais, que são os que são mais passíveis de nós executarmos como biólogos, né? E principalmente como professores lá na escola, né? Estudos que podem ser feitos usando métodos muito simples, às vezes muito baratos, e que podem ser publicados na forma de resumos ou artigos, né? E levados à discussão, e podem gerar uma pesquisa de mestrado, de doutorado, enfim. Então, eu falei de relato de casos, que é aqueles casos em que ocorreu algum, nesse caso aqui, o exemplo que eu usei foi de um cachorro que morreu depois de comer folhas dessa palmeira, não sei se foi folhas ou sementes, não me lembro bem, mas enfim, e aí, então, o pesquisador relatou o caso e publicou. Outro exemplo que eu usei foi de série de casos. Eles fizeram testes usando cannabis. Peraí que tem alguém chamando aqui. Pronto, aí foram feitos testes usando a cannabis, por exemplo, nesse caso aqui, com alguns pacientes de Parkinson, 4 pacientes. Então, foi relatado as mudanças que ocorreram depois que esses 4 pacientes passaram a fazer uso dessa substância. Então, esses 2 casos são relato de caso e série de casos, que são estudos descritivos. Estudos analíticos, então, eles podem ser transversal, caso controle, coorte e ecológico. Então, transversal, eu usei como exemplo um estudo de automedicação feito no Distrito Federal,
e trouxe vários aspectos desse estudo, também chamando atenção para o que é a variável dependente, nesse caso a automedicação, quais são as variáveis independentes. Já tinha explicado isso, que variáveis independentes são aquelas que ajudam a explicar a variável dependente. Então, como ela se distribui na população, qual é a causa, pode estar aqui na resposta das variáveis independentes. Então, eu trouxe alguns gráficos, tabelas para mostrar como esse estudo foi, como os dados foram categorizados, né? Então, usaram, por exemplo, a distribuição em masculino e feminino, por sexo, e as características, para entender o fenômeno da automedicação no Distrito Federal. Outro estudo que eu falei foi do coorte. Deixa eu passar para lá, esse. Então, expliquei para vocês que os outros estudos, eles tiram uma fotografia do momento. Né? Então, o estudo lá da automedicação era uma fotografia daquele momento, como que as pessoas estavam se automedicando, quem eram as pessoas que estavam se automedicando. Então, um estudo de grupo, né, um coletivo, uma população, que é incluído no estudo, e aí se estuda naquele momento da vida deles o que está acontecendo. Os estudos de coorte, eles também são estudos de populações, eles também olham o coletivo, só que eles olham o coletivo durante o tempo. E eles relacionam a causa com o efeito. Então, por exemplo, o estudo mais conhecido, o exemplo mais conhecido é o de consumo de tabaco e câncer de pulmão. Então, por exemplo, pessoas que fumavam foram observadas durante longos anos e depois se avaliou o desfecho, ou seja, desfecho clínico, se tiveram câncer de pulmão ou não tiveram. Então, existe uma possibilidade de escolher pessoas que fumam e aí acompanhar essas pessoas por longos anos e depois avaliar quem desenvolveu a doença, nesse caso, o câncer de pulmão. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade do estudo de coorte é pegar todas as pessoas que têm câncer de pulmão e aí fazer uma entrevista com elas para ver por qual período anterior elas fumaram ou não. É possível avaliar para trás, que são os retrospectivos, os estudos de coorte retrospectivos, ou pode avaliar para frente, que são os estudos de coorte prospectivos. Ou seja, não é uma fotografia do momento, é um filme. E nesse caso, não se avalia só a doença e os fatores que podem ser determinados. Geralmente se estuda causa e efeito. No caso da causa, ela é chamada de exposição, e o efeito é chamado de desfecho clínico. Então, tem uma avaliação que é feita para saber se aquela causa tem a ver com aquela doença. Então, dá para fazer estudos, por exemplo, muito feito em laboratório usando animais, por exemplo, de animais expostos a agrotóxicos, se eles desenvolvem, o que eles vão desenvolver, né? Que tipo de doença eles vão desenvolver, aquele tipo de agrotóxico. Então, tem vários estudos nesse sentido, de avaliar durante o tempo. No Brasil, muitos estudos são realizados, estudos de coorte se baseiam no aleitamento materno, na forma que é a gestação, na alimentação da mulher durante a gestação, para avaliar como é o parto, ou como é o desenvolvimento do bebê nos primeiros meses. Então, se estuda muito, se faz muito estudo de coorte relacionado à gestação, parto e o desenvolvimento inicial da criança. Eu usei o exemplo aqui esse aqui, complicações puerperais precoces e tardias associadas à via de parto, né? Então, eu falei quais são as complicações para a mulher, de acordo com o tipo de parto, se ele é natural, normal, ou se ele é cesariana. Então, esses estudos são bastante comuns no Brasil. Quer dizer, se acompanha a mulher, né, fez cesariana, como é que foi depois da cesariana, por um período, quais foram as complicações? Ou que fez o parto natural ou normal, quais são as complicações? Só que não se faz isso com uma ou duas, né? Se faz com grupos grandes. Nesse caso aqui, envolveram 4.244 mães. Quanto maior o grupo, mais peso tem o resultado, mais coerente ele é, mais créditos ele tem. Então, eu mostrei como são apresentados os resultados dos estudos de coorte, né? Se faz o desfecho, a exposição, nesse caso aqui, do parto, né? Parto vaginal, parto cesárea, e o desfecho clínico, se teve complicações, se não teve. Então, sempre assim, estudo de coorte é assim, exposição e desfecho clínico, ou seja, causa e efeito. Tem estudos do tipo coorte que podem levar a conclusões absurdas se eles não são bem desenhados. A gente chama isso de vieses do estudo.
Por exemplo, é possível estudar qualquer coisa aqui. Eu posso, por exemplo, propor a vocês um estudo de 20 anos para avaliar se tiveram mais acidentes as pessoas que usam roupa vermelha. Dá para fazer de tudo aqui, dá para chegar a conclusões sobre tudo. Você pode, no final, avaliar os resultados depois de 20 anos e falar, pessoas com roupa vermelha sofrem mais acidentes. Só que não tem sentido, uma causa não tem a ver com o efeito. Por isso que, às vezes, saem resultados de pesquisas com umas conclusões meio absurdas, e aí outro pesquisador tem que pegar aquela pesquisa, fazer uma outra para provar que a anterior era absurda. Então, a ciência também tem uns absurdos que aparecem de vez em quando, e que precisam ser descredibilizados para poder a ciência avançar no lugar certo, senão ela pode avançar para um lugar meio estranho, de conclusões meio estranhas. E é por isso também que tem aquelas oscilações na ciência em conclusões como café é bom para a saúde e café não é bom para a saúde. Então, assim, uma pesquisa mostra uma coisa, a pesquisa mostra outra. Pimenta, mesma coisa. Então, tem vários exemplos de pesquisas que vão mudando, uma hora dão um resultado, outra hora outro, e elas têm que sempre ser refinadas quando isso acontece, até chegar numa conclusão a partir de um estudo mais robusto, ou seja, que tenha maior credibilidade. Tem muitas conclusões que são derrotadas a ciência com o tempo, né? A gente conhece várias. E eu trouxe mais o outro exemplo do estudo de coorte, são relações sociais de sobrevivência de idosos. Então, o estudo concluiu que aqueles que saíam de casa tinham maior tempo de sobrevivência. E agora eu vou falar dos ecológicos, que é o tipo de estudo que vocês vão fazer. Esse eu não tinha falado na aula passada. Então, ele é um estudo observacional, analítico. Vamos relembrar o que é. Observacional é aquele que você não intervém. Não é uma pesquisa de laboratório que você vai lá e coloca uma substância a mais para testar. Não. Ele é observacional. O papel do pesquisador é só observar o que está acontecendo. Ele não faz interferências. Ele é analítico porque é possível analisar os resultados que são quantificados em 2 fatores, que é a exposição e o desfecho. Então, né, a causa e o efeito, como eu estava falando. O ecológico, ele analisa dados globais de populações inteiras, procurando comparar a frequência da doença entre grupos diferentes, populações, países, regiões, municípios, visando conhecer a possível existência de associações entre elas. Deixa eu traduzir isso de outra forma. Vocês, por exemplo, vão usar dados, principalmente no DataSUS. Podem usar da SES também, que é a Secretaria de Estado de Saúde, e tem um grupo que vai aplicar um questionário online. Que não são as informações nucleares, as centrais do estudo, são informações adicionais. Essa é uma proposta que vocês podem fazer. O cerne da pesquisa vai ser com os dados do DataSUS, por exemplo, mas a gente quer alguns dados adicionais, e aí aplica um questionário para poder complementar alguns dados, é possível também. Ele é ecológico, não no sentido da ecologia que se estuda na biologia, não tem nada a ver. Ele é ecológico porque se olha uma população de um lugar. Ele pode ser feito de 2 formas, esse estudo. Pode-se pegar uma população inteira e traçar o perfil epidemiológico dessa população sobre um número de doenças, todas as doenças que aparecem. Isso é difícil de fazer, porque dá um estudo muito profundo, né? Pode-se selecionar um grupo de doenças, por exemplo, eu quero estudar só diabetes em Alta Floresta. Então, eu tenho só uma doença, 2, né? Porque diabetes não é uma doença só, tem tipo 1 e tipo 2. Então, eu vou estudar diabetes na população de Alta Floresta. Escolhi, então, um grupo de doenças. Eu posso escolher um grupo maior, eu quero estudar só doenças que são transmitidas por mosquito, que tem mosquitos vetores. Então, malária, leishmaniose, dengue, febre amarela. E aí, eu pego uma região. Por que eu falei que são 2 formas? Você pode pegar uma população e tirar uma amostra dessa população, e aí investigar que doenças essa amostra da população tem, ou teve num determinado período, porque você está estudando com dados de um sistema, então você pode selecionar os períodos, né, de 2010 a 2020, ou de 2015 a 2018, de acordo também com a disponibilidade de dados no sistema, né. Então, você pode pegar, voltando, essa população que você escolheu, e estudar que doenças ela tem. Você pode escolher uma doença, escolher uma população,
e aí estudar as doenças como é que essa doença que você escolheu se distribui na população. Então, essa é outra possibilidade. Então, escolheu uma doença, vamos supor, ou um grupo de doenças. Eu quero estudar só, pode ser um agravo, acidentes de motocicleta, que é um exemplo que eu uso muito, porque, afinal, a gente vive numa região que é uma das mais arriscadas do país, nesse sentido, né? Então, acidentes de motocicleta. Então, eu escolhi a doença. Agora, eu vou escolher a população. Eu quero estudar acidentes de motocicleta em todo o norte de Mato Grosso. Então, eu seleciono todos os municípios que configuram, né, o norte de Mato Grosso e vou lá nos dados do DataSUS pegar acidentes de motocicleta. Escolho o período. Eu quero estudar 2 anos. Eu quero estudar 2018 e 2019, por exemplo. Pronto, aí você escolheu a doença e escolheu a população. Os exemplos que eu trago são esse aqui, por exemplo, caracterização do perfil epidemiológico de meningite. O que esse exemplo nos ajuda a compreender? Se você escolheu acidentes de motocicleta para a região norte de Mato Grosso, como sua pesquisa, você vai caracterizar como é que esse agravo, acidente de motocicleta, se comporta na população. Quem são os mais afetados? Por sexo, por faixa etária, por nível de escolaridade, por tipo de trabalho, se são acidentes de trabalho ou não. Enfim, você vai agora pegar categorias que são as variáveis independentes, que a variável independente no exemplo que nós criamos, acidente de motocicleta. E os independentes, então, são esses outros fatores. E aí, vai dar para ter um perfil epidemiológico da população do norte de Mato Grosso em relação a acidentes de motocicleta. São artigos que não dão muito trabalho, são fáceis de analisar e que são de publicação garantida, principalmente em congresso. Então, esse exemplo aqui da meningite. Eu estou falando muito rápido. Esse exemplo da meningite. Então, o objetivo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos casos confirmados de meningite a partir de raça e cor, sexo, faixa etária no período de 2008 a 2018 na região Nordeste. Aqui tem todas as informações que um estudo precisa ter. Então, o estudo ecológico, ele traça um perfil epidemiológico. Perfil, que é olhando tudo o que mostra, né? Dos casos confirmados, porque a gente trabalha com notificação, quando trabalha com dados do DataSUS. Então, se alguém teve, por exemplo, um acidente de motocicleta ou meningite, como é o exemplo daqui, e não procurou o serviço de saúde, esse caso não foi registrado, então ele não está aqui. Então, os dados que nós trabalhamos são só aqueles que são notificados. As doenças que têm muita subnotificação, como dengue, por exemplo, que muita gente trata em casa, ou problemas respiratórios agudos também, muita gente fica em casa e se cuidando e não procura o serviço de saúde, são doenças que a notificação é mais baixa do que o real. A gente já faz o estudo e explica lá no estudo, estamos trabalhando só com casos confirmados, que foram notificados, e é possível que outros casos não estejam, que também ocorreram, não estejam aqui por causa da subnotificação. Outra informação importante que aqui eles escolheram, né? Eles tentaram entender, então, o perfil da meningite de acordo com a raça, a cor, o sexo e a faixa etária. Aí escolheram o período do estudo e a região. Então, todas as informações para um estudo epidemiológico ecológico estão colocadas aqui. Então, foi um estudo ecológico realizado a partir de dados secundários, que é o que vocês vão fazer, encontrados no Sistema Nacional de Notificação de Doenças Agravos, o SINAM, que está no DataSUS. Muitos dos dados que vocês vão coletar, se vocês já assistiram aquela minha gravação, com o tutorial para acessar o DataSUS, vocês provavelmente já entraram nesse SINAM. Tem os dados lá de várias doenças. Opa! Tá. Em relação aos resultados, eles constataram um perfil de indivíduos do sexo masculino, com faixa etária de 20 a 39 anos e cor parda, ou seja, a doença era mais comum nesse grupo. Então, isso significa que esse é o grupo de maior risco. E aí, voltando ao que eu sempre falo, a pesquisa epidemiológica tem ela serve para alguma coisa, né? Então, esse resultado, por exemplo, pode ser encaminhado para a Secretaria de Saúde e eles podem começar a fazer campanhas voltadas mais para essas populações, de prevenção, né? Porque essas são as que estão mais em risco. Onde a doença mais aparece é porque a população está mais em risco. E aí, aqui eu trouxe outros exemplos, que são exemplos de estudos ecológicos, para vocês terem uma ideia, por exemplo.
Perfil epidemiológico da hepatite no Brasil, poderia ser perfil epidemiológico da hepatite em Carlinda. Só que teria que ficar para pegar muitos anos, porque o número de casos deve ser bem baixo. Sífilis gestacional e congênita, ou seja, durante a gestação e que foi repassada ao bebê, e sua relação com a cobertura da Estratégia de Saúde da Família, que é a PSF, em Goiás, 2007 e 2014. Então, fez uma relação entre a sífilis e o acesso ao serviço de saúde. Influência dos determinantes sociais sobre a incidência de AIDS no Piauí, ou seja, como a AIDS ocorre no estado do Piauí, né, como é a incidência, e quais são os determinantes sociais, geralmente se estuda, então, renda, nível de escolaridade, locais de moradia, então, tudo aquilo que diferencia as populações, de acordo com as condições e a qualidade de vida. Aspectos epidemiológicos de acidentes ofídicos registrados no estado do Acre, entre 2013 e 2017. Então, tem outro, por exemplo, um estudo com dados oficiais, pode ser feito, o NuDataSUS tem dados sobre acidentes ofídicos, e dá para traçar esse perfil para saber quem são as populações, né, que estão em risco. Maior risco, porque risco todos estão. Então, tá. Nesse caso, já fechando para a nossa pesquisa, da forma que ela vai ser feita, o que vocês vão fazer vai ser um delineamento. Vocês estão construindo o projeto, vocês estão delineando uma pesquisa. Quando você decide, eu vou incluir raça ou não vou incluir raça? Eu vou incluir nível de escolaridade ou não vou incluir nível de escolaridade? Você está delineando a pesquisa. Então, para começar, sugestões de passo a passo que eu dou a vocês. Escolha uma doença ou um agravo e um fator de exposição, um ponto de partida, que é, então, a doença ou agravo é a variável dependente, e o fator de exposição, as variáveis independentes, cor, raça, idade, faixa etária, rural, urbano, pode incluir fatores ambientais, tudo que vem depois da doença, do agravo, e que pode explicá-la, ou que pode explicar como é que ela se distribui na população. E estude como ela se distribui em um determinado lugar por um determinado período. Então, aqui tem palavras-chave importantíssimas para vocês já darem os primeiros passos em relação às pesquisas de vocês. Primeiro, qual é a doença ou agravo? Segundo, quais são os determinantes, os fatores de exposição, ou as variáveis independentes, né, aqueles fatores que vão explicar como é que ela se distribui, essa doença e esse agravo se distribuem na população. Escolher o lugar e escolher o período, de tal ano a tal ano, ou se pegar um ano de tal mês a tal mês, se pegar um mês de tal dia a tal dia. Escolha o lugar, ou um fenômeno sociopolítico, socioeconômico, político, ambiental, cultural, isso é uma outra forma de fazer estudo. E estuda a distribuição de uma ou mais doenças, ou um ou mais fatores de exposição por determinado período. Então, no primeiro exemplo, vocês vão escolher a doença. E lá o lugar que vai estudar vai ser uma das últimas escolhas a fazer. No segundo exemplo, você vai escolher primeiro lugar. E aí depois, nesse lugar, você vai saber o que esse lugar tem. E pode usar aqui fatores de correlação, por exemplo. Você pode pegar dados, uma coisa que a gente está ampliando agora os estudos, um processo chamado de sojilização, que é a ampliação da soja. Porque há uma tendência no Brasil de virar soja tudo virar soja nos próximos 2 anos. Né? Porque tem um boom agora de commodities que veio depois da pandemia. Arriscado, tem várias questões que podem ser consideradas, mas, enfim, está acontecendo. É bem provável que muitas áreas que hoje são pastagem virem soja nos próximos 2 anos. Então, vocês podem pegar, por exemplo, no IBGE, tem um site que chama IBGE Cidades, que lá tem, eu posso ensinar vocês, eu tenho um tutorial gravado também para acessar ele. E aí vocês podem, por exemplo, pegar dados de Alta Floresta, que a gente sempre usa como exemplo. Lá tem dados de quanto se produz de leite, quanto se produz por ano, quanto se produz de carne, quanto se produz de soja, quanto se produz de abacaxi, de ovos, tem tudo lá. Então, dá para fazer uma associação, por exemplo, inclusive lá tem dados, não nesse local, mas num outro local do IBGE que chama Sidra, sobre a quantidade de agrotóxicos que são usados. Então, dá para pegar dados específicos que são ambientais, que são econômicos, que
são sociais, porque lá também tem censo que dá quantidade de pessoas com analfabetas, né, sem estudo, pessoas só com 4 anos de estudo. Então, pode pegar dados sociais também, e aí pode pegar uma determinada doença e estudar tudo isso juntos. Então, partindo das variáveis independentes para a variável dependente. Esse slide foi feito para isso, para vocês entenderem que existem 2 caminhos a se tomar para fazer a pesquisa. Então, pronto. O que é o projeto de vocês? É um título, de preferência que esse título traga o nome da doença e do agravo, o lugar a ser investigado e o período, de que ano a que ano. Então, essas já são sugestões de palavras para entrar no título, porque daí o título já diz a que se refere o estudo. A identificação, ou seja, quem são os autores, e as credenciais, por exemplo. A que disciplina, curso e universidade pertence. Esse é um projeto que ele não tem capa, índice, né? Não, ele é curto, ele é sintético. Introdução, no máximo, 1 página. E aí, o que vocês vão falar nessa introdução? As informações básicas sobre a doença ou agravo à saúde, seus possíveis determinantes, e as informações básicas sobre a região. Vou voltar um slide. Eu falei aqui que existem 2 possibilidades. Você começa pela doença ou você começa pela região. Se você pegou um estudo que você vai começar pela doença, essa é a sequência da introdução. Se você pegou um estudo que você vai começar pela região, a sequência inverte. Primeiro as informações básicas da região, na introdução, depois da doença. E o objetivo da pesquisa? O objetivo, um só. O objetivo geral. Não precisa objetivos específicos e não tem um segundo objetivo. Estudo só tem um objetivo. Tudo só tem um objetivo, na verdade. Uma disciplina só tem um objetivo. Aí depois tem os objetivos específicos, mas geral só tem um. E o que vocês vão colocar aqui é o geral. O objetivo é aquilo que vocês pretendem alcançar com a pesquisa. Ele pode ser transformado, se vocês quiserem entender melhor o projeto de vocês podem pegar aquele texto dos objetivos e transformar numa pergunta. E aí você vai olhar a pergunta e vai pensar assim, com esse estudo eu respondo essa pergunta? Vou conseguir responder? Eu tenho dados para conseguir responder? E aí você vai ver se o estudo é execuível ou não. Ou seja, se vocês conseguem executar ele ou não. Então, é bem legal ficar trabalhando um tempão em cima do objetivo. Quanto melhor for o objetivo, mais fácil vai ser executar a pesquisa e mais certeza, mais chances tem de acertar nos resultados. Procedimentos metodológicos, 1 página. O que vocês vão falar? O tipo de estudo, eu já matei a charada, já falei para vocês que tipo de estudo vocês vão fazer. O local e o período temporal, né? As variáveis dependentes e independentes. Dependente é uma só. Não tem esse S. É variáveis dependente, é uma só, que é a doença ou agravo, e as variáveis dependentes, que são os possíveis determinantes, as causas, enfim. A origem dos dados, ou seja, onde vocês vão coletar esses dados, tem que ser explicado. E o método de apresentação dos resultados e de análise dos dados. Então, como é que vocês vão apresentar? Vai ser tabela, vai ser gráfico, ou vai ser um mapa, também é uma possibilidade. Como é que vocês vão analisar esses dados? Só usando o Excel, ou vocês dominam alguma outra ferramenta estatística que vocês querem usar aqui, que é algo que eu não consigo dar tanto apoio, porque eu sou da área das pesquisas qualitativas. Mas se for o caso, a gente chama alguém aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, tem professores do campus que podem contribuir conosco. Então, é isso. Esse é o modelo do projeto de vocês. Se vocês querem ainda avançar mais, tiverem dúvidas, eu elaborei algumas perguntas que podem ajudar vocês a organizar esse projeto. Por exemplo, que tipo de estudo? Então, aí você vai escolher uma das respostas de acordo com o tipo de estudo que você está propondo. Vocês, né, que vocês são uma dupla. Em que espaço? É um município, é um estado, é um país ou é uma região? Não é possível. Em que período do tempo? São meses, anos ou décadas? Qual é o objetivo da pesquisa? Qual é ou quais são as variáveis dependentes? Qual é ou quais são as variáveis independentes? E quais são os procedimentos? É a mesma coisa que está ali atrás, mas são perguntas para ajudar, para vocês pensarem um pouco o que tem que ter nesse projeto.
Lembrando, mais uma vez, que quanto melhor a elaboração do projeto, quanto mais tempo é dedicado ao projeto, mais fácil fica sua execução. E aí é isso, eu vou deixar nessa tela aqui e volto com vocês. Não tem como deixar. E aí eu gostaria de saber de vocês agora, quais são as dúvidas? Estamos agora no momento decisivo, né? Quais são as dúvidas? E quero ouvir as pessoas para saber quais são as ideias que vocês tiveram. Quem começa? Então, professor, eu pensei não, acabei de pensar, na verdade, né? Fazer um comparativo, tipo assim, escolher uma determinada doença e fazer um comparativo com os dados do DataSUS e daquela outra plataforma que a senhora mandou lá no grupo do WhatsApp, que eu esqueci o nome agora. Prof, a senhora está com o microfone desligado. Ai, desculpa. Eu não lembro qual era a outra, era da Secretaria de Saúde? Se eu não me engano, sim. Ah, tá. Sim. E aí, você pensou numa doença? Você já falou? Eu tinha pensado em dengue até o momento, só que daí seria análise, tentar encontrar os dados daqui do município de Carlinda. Aí pegar um período, sei lá, de 5, 6 anos, ou dependendo do tanto de dados que der, e depois fazer um comparativo entre as duas. Sabe uma coisa que você pode acrescentar? Posso te chamar de Melk? Pode? Fica à vontade. Uma coisa que você pode acrescentar são os dados de pluviometria, quer dizer, de chuva. O professor Edgley, que é do curso de agronomia, ele trabalha com isso na região, e eu acho que ele tem esses dados. Se ele não tiver, a gente consegue ir no INPE, porque aí você pode fazer essa análise já relacionando o número de casos, além das outras variáveis independentes que você vai pegar, não sei quais são, sexo, ou faixa etária, né, ou escolaridade, não sei. Você ainda pode fazer uma análise de acordo com o período da chuva. Você pode pegar total de casos, põe numa tabela, total de casos de dengue por período. Então, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano. Ou dos anos, né, que você vai pegar. Na outra linha, ou coluna da tabela, você coloca os dados de quanto choveu naquele dia. Aí, no final, quando você jogar isso num gráfico, você vai ter um gráfico com uma linha com a dengue, e a outra linha com a quantidade de chuva. Dá para você fazer uma análise para observar em que período, de acordo com a quantidade de chuva, a dengue é mais frequente em Carlinda. É uma possibilidade. Além das outras, né, da distribuição do perfil que você pode fazer da cidade, que é bem legal também. Quem são as pessoas de Carlinda que estão tendo dengue? Onde elas moram? É possível? Onde elas moram teriam que ser dados da Secretaria de Saúde. A gente tem esses dados de Alta Floresta, por meio de um projeto que a gente executa, mas de Carlinda a gente não tem. Mas existe essa possibilidade de solicitar os dados de dengue à Secretaria de Saúde. Eles têm um banco de dados lá, eles têm um drive com essas informações. Outra possibilidade. Aí você pensa, vê o que você quer abraçar. São ideias. Foi bem amplo, né? Não vai tudo. Eu te dei várias ideias, aí você vai escolher qual que você quer fazer. Sim, entendi. Então, são várias possibilidades. Pegar dados da Secretaria de Saúde, né? Solicitar. Nesse caso, você fala comigo, eu faço um ofício, e você encaminha para eles por e-mail, pelo WhatsApp. Geralmente, você consegue contato de alguém que trabalha na secretaria, encaminha. E aí solicita os dados, eles encaminham, porque esses dados são públicos, né? Quando a gente solicita, eles encaminham. E aí você pode fazer uma análise. Aí, se você pegar os dados do município, vai ser bem legal que você pode pegar por bairro, né? E aí você vai saber qual é o bairro mais arriscado para dengue, em que período do ano. E uma informação que você pode depois, por exemplo, levar... Tem rádio em Carlinda?
Deve ter, né? Emissora de rádio. Sim, tem. Você pode depois, por exemplo, encaminhar para eles e dar uma entrevista lá na emissora de rádio explicando como é que é a distribuição da dengue, qual é o período do ano mais arriscado, qual é o bairro mais arriscado, entende? Já faz um trabalho duplo, já informa a população. Era essa o que eu estava caçando para fazer. Fazer algum trabalho que depois poderia servir de utilidade pública, né? Aí, legal, existe então essa possibilidade. Se você não quiser trabalhar com os dados da Secretaria de Saúde, você pode trabalhar com os dados do DataSUS. Então, eles não vão ser tão atuais, eles vão ser um pouco mais antigos. Provavelmente deve ser até 2018, 2019, não sei. E aí você também vai ter os dados de acordo com a distribuição, qual é a população mais afetada. O que não tem lá no DataSUS são os bairros, a distribuição nos bairros. E teria que dar uma olhada se tem rural e urbano, para diferenciar. Mas, ou seja, os dados são mais limitados, mas é possível também. E se você quiser ampliar e olhar os dados, né, de chuva, também é uma possibilidade. Bom, tá aí. Tá aí a batata quente. Você decide como você quer fazer, e aí a gente conversa no WhatsApp para tentar esclarecer todas as dúvidas e também para dar andamento, né, para conseguir fechado na data. Lembrando que vocês vão entregar os projetos no dia 24, na próxima quinta-feira. Só que vocês não entregam, ou seja, não encaminham, não submetem ao CIGA sem antes eu corrigir esses projetos. Então, durante a semana que vem, durante toda a semana, eu vou estar recebendo os projetos de vocês, vou estar corrigindo, vou estar devolvendo com sugestões, ou só dizendo, ó, tá ok, tá pronto o seu projeto. Ok? Então, a partir de amanhã, vocês já podem começar a encaminhar projetos para mim. Mas eu sugiro que antes de vocês escreverem o projeto, vocês me falem e falem comigo no WhatsApp para a gente tirar todas as dúvidas. No caso seu, Mel, que você já falou, né? Não precisa lá no WhatsApp fazer isso, mas se tiver dúvidas, estou lá para tirá-las, para esclarecer. Ok. Ok? Quem é o próximo? Obrigado. Por nada, Renato. Quem mais se atreve? Eu tô sem rumo, professora. Tá, Flávia, nada, nenhuma ideia? Eu tinha pensado em falar sobre a malária, mas eu acho que ela tá mais antiga, né? Ou sobre a obesidade. Tem dados, mas eles não são atuais, né? Porque atualmente nem tem mais casos suficientes para poder fazer uma análise, né? Alguma outra ideia? É Débora que está com você, né? Sim. Vocês pensaram em trabalhar vocês duas. Sim. E se tiver alguma outra ideia, ou ficaram só pensando na malária? A gente tinha falado sobre a obesidade na adolescência antes. É possível? Só que a gente não sabe como desenvolver, tipo, o que causa obesidade? Alimentação, Alimentação. vários fatores. Está relacionado a nível de renda, geralmente as pessoas mais pobres são as mais obesas, está relacionado ao rural, tem distinção entre o rural e o urbano, está relacionado a nível de escolaridade, geralmente as pessoas que têm um nível mais baixo de escolaridade são os grupos mais obesos. Então, dá para vocês pegarem todas essas variáveis independentes, alimentação e condições socioeconômicas, e isso dá sobrepeso e obesidade. Porque tem categorias, né? Oi, Natália. Eu vi um estudo sobre obesidade infantil relacionado à quantidade de aleitamento materno que essa criança recebeu. Um Olha estudo só. um pouco recente, bem legal. Só para dar uma ideia para as meninas mesmo. Sim. Obesidade é possível. Vocês podem escolher municípios, tem dados, eu não sei se esses dados são recentes. Talvez, para a gente ter mais informações, porque assim, como é que o DataSUS funciona? Nas pesquisas, tem uma pesquisa nacional de saúde, que foi feita em 2013. Dá para fazer análises, não são dados recentes, mas ainda dá. Porque quando são pesquisas nacionais, a gente não trabalha com dados tão recentes, porque elas são feitas, nesse caso, elas são feitas a cada... Era para ter feito no ano passado, vai sair talvez no ano que vem, então demora muito de uma pesquisa para outra, então a gente pode analisar dados antigos, não tem problema.
Como é que elas são organizadas? Se você pega estado, que é uma região mais ampla, você tem mais informações. À medida que você vai afunilando, não, eu quero só uma região do estado, ou eu quero só um município, você tem informações mais limitadas. Então, na hora que for pesquisar no DataSUS, eu digo que vocês assistam aquele tutorial, tentem encontrar os dados, e aí, se não conseguirem, entrem em contato comigo, porque daí a gente pode fazer assim, vamos marcar uma reunião rápida aqui, né, no Google Meet. E aí eu sento com vocês, compartilho a tela e vou mostrando, olha, tá aqui, ó, aqui tá o dado. Isso vale para todos, tá? Aqui tá o dado, aqui você pode encontrar. Só que eu só vou fazer isso depois que vocês tiverem tentado. O Mel, que hoje me mandou um vídeo dele tentando. Então, é nesse sentido, eu quero saber se vocês estão tentando, senão eu não vou entregar de graça, né? Não tem sentido. Daí eu tenho ensinado tudo. Mas se vocês não conseguirem, eu vou lá e ajudo vocês a encontrar a informação. Então, tem que decidir se quer dados mais antigos de uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa nacional de saúde, ou se quer coletar outros dados no DataSUS. Aí tem casos, quando eu ofereço essa disciplina outras vezes, de grupos que falaram assim, mas eu queria trabalhar com dados que eu vi em um artigo. Não dá. Tem que ser dados de bancos de dados. Pegar outros artigos, como a Natália sugeriu, é muito importante porque eles iluminam, né? Eles dão uma ideia do que pode ser feito. A gente não pode fazer igual, mas a gente pode tirar dali algumas ideias. Então, ler artigos na área é bem interessante, pode ajudar vocês a funilar essa ideia. Mas ela é interessante. Eu nunca vi um estudo na região de Alta Floresta sobre obesidade e sobrepeso. Interessante. Mas se vocês não quiserem fazer isso também, ainda dá tempo de mudar, não tem problema. Desde que no início da próxima semana eu já comece a receber projetos, tá tudo bem. Ajudei? Ajudou muito, professora. Tá bom. Qualquer coisa, crie um grupo lá no WhatsApp. A minha sugestão, quando vocês forem criar os grupos no WhatsApp para pesquisa, não coloquem assim, projeto de epidemiologia, o artigo, todo mundo coloca o mesmo título, aí eu vou conversar com vocês, eu não sei com quem eu estou falando. Então, a minha sugestão é que quando vocês forem criar, coloquem os nomes de vocês no título do grupo. Então, eu sei com quem eu estou falando. Então, mais prático, tá bom? Então, já podem criar e a gente já começa a conversar por lá. Na minha sequência aqui da tela, da direita para a esquerda, está o Melk, ao lado está a Ana Flávia Débora, e logo em seguida está a Gabriela. Pensou em alguma coisa, Gabi? Opa, então, eu tava pensando em hanseníase, que é uma doença que é bastante abrangente, né? Tanto no Brasil quanto aqui. E é bem legal, o que vale também para a Ana Flávia e para a Débora, esses temas para levar depois para o conhecimento das pessoas, né, os resultados. Hanseníase, a Alta Floresta é uma região endêmica, né? Acho bem interessante, Gabriela, só que eu vou te chamar a atenção de uma coisa, é que tem muitos estudos de hanseníase na região, então você vai ter que dar uma olhada, você não pode repetir o que já foi feito, né? Mas, a princípio, a minha ideia era essa. Eu também pensei em Alzheimer também. Não sei se tem dados de Alzheimer. Não sei. Teria que dar uma olhada. Nunca olhei, mas eu nunca vi também. Mas nós podemos olhar isso juntas, ver se tem dados. E aí, doenças que têm, assim, menor incidência, como Alzheimer, Parkinson, a gente tem que pegar regiões maiores. Ao invés de estudar só um município, estuda o estado inteiro. Porque quanto maior também, mais interessante pode ficar, porque de repente você pode levar esse trabalho para um congresso, que acontece, por exemplo, lá em Cuiabá, ou em Cáceres, na Unemat, lá, né? E aí você vai falar do estado inteiro, vai chamar a atenção de várias pessoas sobre os resultados que você avaliou, né? O estudo que você fez, né? Uma possibilidade. Você pensou em fazer com quem? Então, eu ainda não tenho dupla, não. Tá, então pensa nisso, se quiser fazer sozinha também pode, e já vai se organizando nesse final de semana, para no início da semana conseguir me apresentar alguma coisa, tá bom? Ok. Tá. Depois da Gabriela está o Edmilson. Professora, a gente já tinha conversado até com a senhora, eu e a Natália, né, lá no WhatsApp. Uhum. A gente tinha adiantado algumas coisas, a gente já terminou de elaborar o questionário, que a professora já tinha corrigido.
A gente está pensando, naquela parte lá, pensando no título e na descrição. Até agora à tarde eu encaminhei uma sugestão para a Natália, a gente está decidindo, e aí assim que a gente criar o título e a descrição, eu te encaminho para a senhora dar um ok, ou mais alguma sugestão, e já liberamos o questionário. E o projeto também já deu início. Ótimo. Natália, você quer explicar o que é o estudo? Então, de início, né, a gente tinha pensado em via de parto, né, que é realizado pelas preferência das mulheres aqui. Eu, particularmente, porque eu acho que acabei de passar por um parto, né, então, e eu estudei bastante sobre, então eu vi a importância que tem para a saúde da mulher, né, o parto, e também da criança, né, eu vi vários estudos falando sobre a qualidade de vida de adultos que nasceram com parto normal. E aí nós queremos, porque querendo ou não, uma cesariana, a pessoa vai como se estivesse doente para casa, né? Ela tem um tratamento todo depois de uma cesariana. O que leva as mulheres aqui de Alta Floresta a preferirem cesariana, né? Porque a cesariana aqui é muito mais predominante do que o parto normal, né? E aí nós queremos saber sobre isso, né? A quantidade de cesarianas e parto normal aqui no município. Excelente. Tem um livro que chama O Camponês e a Parteira. Eu indico fortemente que, se vocês puderem, vocês adquiram esse livro. Eu tinha ele, mas eu emprestei para uma aluna e não sei quem foi e nunca mais o livro voltou. Mas ele faz, inclusive, uma análise, porque ele interpreta o parto cesariano como uma violência. E aí ele faz uma análise, ele diz que a maior parte dos, psicopatas, sei lá, serial killers, assassinos, não sei o que, tiveram parto cesariana. Eu acho meio abusada a análise dele, mas, enfim, olhar o parto cesariana como uma violência para a criança, porque ela é tirada de um ambiente confortável antes da hora dela que está pronta para sair, né? Segundo esse autor, faz com que as pessoas desenvolvam mais facilidade, tenham maior propensão para violência do que as pessoas que nascem de parto normal ou natural. Deixa eu diferenciar aqui normal e natural. Normal é o termo que a gente sempre usou. Natural é uma tendência mais recente que vem das mudanças do parto, tornando ele algo que tem maior valorização da mulher durante o parto, maior cuidado com a mulher, que o pai participa, e ele pode ocorrer em casa ou numa clínica ou, né, no hospital, com acompanhamento de doulas, que são as parteiras modernas, né, mas são mulheres preparadas, formadas para o parto, mas também com participação ou de enfermeiras, são as enfermeiras padrões, não técnicas de enfermagem, tem que diferenciar as duas coisas, é bom de saber isso. Técnica de enfermagem é quem tem um estudo técnico, nível médio. Enfermeira ou enfermeira é quem tem uma graduação. Ou um médico que participa desse parto, né? Então, tem todo um acompanhamento. Outro tipo de parto, outra forma do parto natural acontecer, que tem disseminado nas últimas décadas, é um parto acompanhado numa clínica e que há um nível mínimo de de anestesia, que faz, então, a mulher sentir menos dores. Mas ele ocorre nas mesmas vias do parto normal. Então, nós podemos usar normal e natural, eu falo as duas palavras para poder deixar claro que existem essas duas possibilidades. Se vocês tiverem alguma dúvida, o Edmilson e a Natália, eles já têm um grupo comigo no WhatsApp, então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo lá. E aí eu espero o projeto de vocês para segunda-feira. E aí uma coisa que eu queria pedir para vocês, como todo grupo, é que eles vão aplicar um questionário usando a ferramenta do Google de questionários, e eles vão precisar identificar mulheres que são mães. Então, se vocês puderem ajudar a compartilhar, seria legal nós, turma toda, fazermos um mutirão, e quanto mais pessoas eles estiverem respondendo esse questionário, melhor é para a pesquisa deles, porque se o número for baixo, talvez eles nem consigam considerar esse resultado, e eles já fizeram um esforço grande, construindo um questionário, agora vão começar a divulgar, e aí seria legal toda a turma ajudar, né, fazer um mutirão nas redes sociais para distribuir
esse link para as pessoas preencherem. E se tiver algum outro grupo que vá fazer a mesma coisa, a gente faz um mutirão 2, tá bom? Certo, Edmilson? Certo, Natália? Certo, obrigada. Tudo ok, professora. Massa. Andréia é a seguinte, na minha fila aqui. Oi, prof, boa noite. Oi, boa noite. Professora, não vou mentir, eu não pensei em nada ainda. Tudo bem, só que você não pode mais agora esperar. Tá, eu vou pensar em alguma coisa e daí amanhã eu te mando mensagem, pode ser? Pode ser, você já pensou em alguém com quem fazer ou você pretende fazer sozinho? Eu vou fazer sozinha. Ok. Então, pense em alguma coisa, ou um lugar, lembra? Ou um lugar para ver que doença esse lugar tem, ou uma doença para saber como ela se comporta no lugar, Tá, ok? tá ok. Então, eu vou esperar você falar comigo. Tá bom. A seguinte na minha fila aqui é a Tamise. Você está por aqui? Eu acho que ela está com problema de conexão, porque o microfone está ligado. Está sem som, Tamise. Fala no chat, então. Escreve, Tamise. Não? O próximo é o Leandro. Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem com você? Tudo bem? Diga, o que você pensou? Então, tá eu e o Mike para fazer o trabalho e ele tinha sugerido a gente fazer um projeto da evolução do Covid aqui na cidade. Legal. Quais foram os bairros que surgiram primeiro, no caso, o primeiro foco, e a evolução dessa contaminação. Aí, Legal. a gente vai Quem tem... colocar os dados na prefeitura, né? Uhum. Quem tem esses dados é a Secretaria de Saúde, na prefeitura. Sim. E também a professora Célia tem. Tem também? Porque ela coordena um projeto de Covid, que é um projeto da Unemate. Mas eu sugiro que você fale primeiro com a prefeitura, ver se você consegue direto com eles lá. Ah, sim, até a irmã dele trabalha lá, então acredito que é mais fácil. Né? Ok. Eles têm um drive, inclusive ele está compartilhado, eu tenho acesso a ele, mas eu não posso liberar para você assim. Sim, entendeu? Tem que ter, se eles falarem, não, tudo bem, de ter acesso ao drive, aí eu libero para você também. Tá ok. Tá bom? Pode falar meu nome lá, que eles vão saber que eu estou no projeto e que eu tenho acesso às informações. Ah, sim. E aí, vocês criem um grupo, por favor, no WhatsApp, para nós conversarmos, e eu espero o projeto de vocês, pelo menos a primeira versão, no início da próxima semana. Ah, sim. Tudo bem, então. Eu vou fazer amanhã o grupo, tá? Ótimo, ótimo. Também está com problemas no microfone, está pensando mesmo que o rapaz aí resolver outra coisa. Tamise, não tem problema de vocês trabalharem com os mesmos temas, só que corre o risco de ficar bem sobreposto, né? Porque são as mesmas informações. Pense em alguma coisa, Tamise, que não seja Covid, ou se quiser fazer também Covid, a gente pensa num outro formato que não repita, porque como eu vou ter acesso aos dois estudos, aí eu posso falar, olha, Leandro, analisa só essa parte aqui, Maicon, né? Analisa só essa parte aqui e deixa essa outra parte para a Tamise analisar. Então, a gente pode fazer isso também. E aí, depois, na hora de divulgação, vocês podem até divulgar juntos. Mas é legal, eu acho que é bem bacana. Todas as ideias que vocês falaram são ideias que podem depois ser encaminhadas, os estudos serem encaminhados para a Secretaria de Saúde e serem usadas como usar os meios, né, de informação, as redes sociais e essas mídias, os grupos de WhatsApp, de família e também rádio, TV, para divulgar depois para as pessoas saberem. Eu acho bem interessante vocês pensarem nisso e colocarem isso na proposta de vocês, inserirem isso no projeto, né? Vocês podem, por exemplo, no objetivo geral de vocês, colocarem assim, que o objetivo do estudo é avaliar, ou melhor, conhecer a distribuição de doença X em tal período, em tal lugar,
visando tornar pública essa informação. Então, vocês têm que conhecer para que outros também conheçam. Professora, Oi. eu só fiquei na dúvida no modelo. Vai ser um resumo como da outra vez ou pode ser um resumo expandido? Vai ser expandido dessa vez. Assim a gente pode adicionar mais dados e gráficos. Agora vocês vão poder apresentar as tabelas, os gráficos ou mapas, né? Agora vai ser expandido. É porque agora a gente tem mais tempo, Leandro. Antes a gente não tinha. É verdade. Eu prefiro mais expandido. É melhor. Porque até para mim é melhor, porque antes eu ia avaliar os resumos e ficava assim, mas de onde saiu isso? Aí tinha alguns grupos que eu tinha que falar, manda a tabela para mim, deixa eu dar uma olhada. Porque não vinha, né? A informação não vinha completa ali. No resumo expandido vai vir. E abre outras possibilidades de publicação também. Eu fico pensando nessa possibilidade, né, para vocês também melhorarem o currículo, caso vocês tenham interesse. Se tornarem professores, isso vai ter currículo também para contagem de pontos. Se vocês quiserem fazer mestrado, né, ou qualquer outra coisa que vocês quiserem fazer, vai melhorar o currículo de vocês. Não o que vocês fazem dentro da disciplina, é o que vocês fazem depois, né? Como é que vocês publicam esse resultado, esse resumo depois. Aí, Tamise, fala comigo também no WhatsApp, depois, amanhã, e a gente vai fechando isso juntos, tá bom? Tudo certo? Posso fazer algo referente a algumas doenças mentais que acometeram uma parte da população devido ao isolamento social. Não sei se nós temos dados, Tamise, sobre isso. Não sei. Porque isso vai começar a aparecer depois com as pesquisas. Não, uma coisa que eu conversei com o Edmilson e com a Natália é que eles não pensassem no projeto deles só com o questionário. Por quê? Tem um risco muito alto de ter um número reduzido de respostas. Porque o período é curto, porque a ferramenta não é muito conhecida. Tem gente que vai pegar esse questionário lá no Google e vai responder pela primeira vez na vida. Então, é algo novo. E aí, se vocês apostam em algo assim, que é arriscado, corre risco de não conseguirem ter os resultados e colocar em risco até a aprovação de vocês na disciplina, tem que ser algo seguro. Então, uma pesquisa como essa, Tamise, ela seria importante, seria possível, melhor dizendo, se nós conseguíssemos fazer por questionários, por exemplo, pelo Google, mas eu acho meio arriscado. É melhor pegar alguma coisa que já tem dados, e aí, se quiser acrescentar alguma informação, aí faz alguns questionários. Por exemplo, tive uma ideia. Você pode olhar os resultados da COVID, de acordo com os resultados da Secretaria de Saúde, e fazer adicionalmente um questionário para ver como que aqueles momentos que teve os decretos, que as pessoas que estavam com mais casos, eles coincidem, né? No período atual, eles coincidem. Quando tem decreto, é porque tem mais casos. Como é que estava a saúde mental das pessoas, ou como ficou a saúde mental das pessoas ao longo do tempo. Então, esse dado da saúde mental, ele é um questionário, ele é uma informação complementar. Se você não conseguir essa informação, você tem o núcleo central de dados, que é da COVID, para você analisar. Quer dizer, não coloca em risco o teu projeto, né? Você vai ter dados no final, para poder analisar. Então, existe essa possibilidade. Mas a gente conversa sobre isso no WhatsApp, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Ok, Tamise. Todo mundo... Diga, Mel. Eu tenho, mas pode ser pelo WhatsApp depois. Daí eu faço mais perguntas de uma vez só. Tá bem. Vou tentar responder vocês o mais rápido possível. Tá bom? Então, fico disponível no WhatsApp para a formação dos grupos, para esclarecimento de dúvidas, e fico disponível no e-mail para receber já os primeiros projetos, para já começar a contribuir com vocês. Vamos fazer um trabalho bonito. Tá bom? Ok. Ok, então, até o próximo encontro. Até, professora. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Se cuidem, fiquem bem. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, fique com Deus. Fica com Deus também. Boa noite.